Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso mais que especial que a gente trouxe para você aqui no Legare. Estudaremos a Lei da Liberdade Econômica e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E eu faço convite a você a aproveitar esse curso ao máximo. Por quê? Porque iremos estudar, primeiramente, como é que a Lei da Liberdade Econômica nasceu, qual é a proposta dela. No segundo momento, estudaremos os efeitos dela na relação contratual e na relação obrigacional. Como é que a gente pensa, os negócios jurídicos a partir da lei da liberdade econômica. E no terceiro momento, estudaremos o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em dois aspectos. No primeiro, estudaremos o Instituto e as regras de direito material. No segundo, estudaremos aspectos processuais, como é que ocorre na prática, no dia a dia, na prática forense. Então, essa é uma breve ementa do nosso curso. Eu coloquei no material para vocês, para que você possa ter um panorama geral da nossa aula. E eu te convido a estar aqui presente comigo, vívido, estudando, fazendo suas anotações, para que você possa crescer e se desenvolver no seu dia a dia profissional. Perfeito? Bom, para quem não me conhece, eu sou Manassés Lopes, sou advogado, trabalho como professor universitário também e tenho a honra de ser parecerista em direito privado. Então, o curso ele é pensado a partir de uma lógica prática, do dia a dia de um escritório. Perfeito, meus amigos? Vamos começar a estudar? Vamos lá. Eu gostaria que você fizesse a impressão desse material para que você pudesse ter ele junto com você, para que você fizesse suas anotações, que assim a aula ela fica mais fluida. E você vai ver que ao final desse curso, você vai sair daqui turbinado na lei da liberdade econômica e na desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito? Vamos lá, meus amigos. Como é que nasceu a lei da liberdade econômica? Ela nasce a partir de uma medida provisória. Ela nasce em 2019, a medida provisória 881. E a ideia, meus amigos, é que ela fosse uma declaração de direitos da liberdade econômica. Ou seja, se busca, no momento atual, uma intervenção mínima do Estado e uma garantia de livre mercado. E foi exatamente para isso, exatamente com essa finalidade, que nasceu a Lei da Liberdade Econômica, Aí você me pergunta, desesperado, Professor, e agora? Não vai ter mais Estado? Agora a gente vai deixar tudo na mão do mercado? Eu falo, calma lá, meus amigos, não é bem assim também, Veja, quando a gente fala em intervenção mínima do Estado, é que o Estado possa desburocratizar as inúmeras exigências de um mercado, Ele coloca um monte de regras e alvarás e concessões e como é que tem que funcionar. E tudo isso, muitas das vezes, para um pequeno empresário, isso inviabiliza a atividade empresarial. Então, a ideia é desburocratizar para que as pessoas possam exercer sua atividade econômica da forma que mais lhe apetece. Obviamente, respeitando normas de ordem pública e respeitando o poder de polícia da administração pública. Mas também você não pode deixar o Estado interferir excessivamente, porque você poderia ter um problema muito grande, Você não vai estimular o mercado e o país entra num colapso. Perfeito? Então vamos lá. Por que eu falo isso para vocês? Porque é muito importante que a gente tenha em mente que quando a gente fala em liberdade econômica, a gente está falando de autonomia privada. Professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, que é professor na UNB e também ele é consultor legislativo do Senado Federal, ele fala o seguinte, olha, quando a gente fala em negócios jurídicos, a gente está falando de atos por meio do quais sujeitos, com a sua própria vontade, modelam os efeitos jurídicos a serem produzidos. Veja, negócios jurídicos, meus amigos, ele nasce a partir da vontade das partes. E daí eu quero que você leia sujeitos ali, do conceito do professor Carlos Elias, como sujeitos em sentido amplo. Pode ser uma pessoa física, pessoa natural, ou uma pessoa jurídica, ou até mesmo um ente despersonalizado. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que essas partes, a partir da autonomia privada, a partir do seu desejo de negociar, possam produzir e modular os efeitos jurídicos a que elas estão submetidas. Perfeito? E daí ele dá um exemplo muito interessante. Olha, tá certo que no direito das famílias, no direito das sucessões, uma pessoa pode fazer um testamento.
Ou seja, ele tem um patrimônio e ele vai dizer para quem que ele quer que fique esse patrimônio. Aí é interessante. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte: existem normas de direito público, normas fundamentais, normas cogentes, normas de ordem pública. E essas normas delimitam como é que essa pessoa pode fazer isso. Perfeito? Então, primeiramente, devemos respeitar as normas de ordem pública. Mas isso não quer dizer que a pessoa que é o testador, que está fazendo ali aquele negócio jurídico, ele não possa definir como é que vai ficar o patrimônio dele naquilo que ele pode dispor. Olha que interessante. E isso é um ponto, um conceito muito interessante que a gente tem que ter em mente. Eu quero colocar para vocês, e eu trouxe no material, porque no dia a dia as pessoas confundem isso. Na hora de a gente elaborar um contrato, meus amigos, ou na hora de a gente questionar um contrato em juízo, é importante ter em mente, escuta, há normas cogentes, norma que não pode ser afastada pela vontade das partes, e normas dispositivas. As normas que são dispositivas, elas permitem que as partes negociem. Eu trouxe um exemplo aqui, que é o artigo 296 do Código Civil. Ele fala, olha, salvo estipulação em contrário. Ou seja, nessa matéria aqui, nesse ponto específico, que o artigo já traz, você, num contrato de cessão, por exemplo, pode negociar o contrário do artigo. A lei permite isso. Então, é uma norma dispositiva. Diferente de normas de ordem pública, que são normas cogentes, onde as partes não podem afastar os efeitos da lei. E daí eu coloquei para vocês como exemplo a vedação da Pacta Corvina, que é o famoso Acordo dos Corvos. Imagina, Joãozinho, muito rico, tem 3 filhos, e um dos filhos fala, não, vou começar a vender a herança do meu pai tá meio velhinho, vai começar a morrer, então eu já vou negociar, né? Eu vou vender lá, ele tem 3 carros, vai ficar um para cada irmão, então eu vou vender o meu carro já, né? Que vai ficar como herança. Gente, o Joãozinho nem morreu. Isso não pode acontecer. E aí o próprio artigo 426 do Código Civil fala, escuta, você não pode fazer contrato com herança de pessoa viva. A pessoa nem morreu. Por isso que se chama, né, Pacto dos Corvos, Pacta Corvina. Perfeito, meus amigos? Então, não vai esquecer. Existem normas de interesse público, né, normas cogentes, normas de ordem pública e normas que podem ser alteradas pela vontade das partes, que são as normas dispositivas. Aí vamos lá, vamos cair já na lei da liberdade econômica. Quero trabalhar com vocês um artigo muito interessante, que é a nova redação do artigo 421 do Código Civil. Veja o que diz a legislação. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ou seja, você também não pode fazer um contrato abrindo um negócio que vende drogas, por exemplo, drogas ilícitas, né? Você não pode fazer um contrato vendendo a alma da pessoa. Veja, calma, não é assim também, né? Existem normas que devem ser respeitadas e o artigo 421 coloca isso muito claro. Aí, meus amigos, o que nos interessa nessa aula é a gente estudar o parágrafo único desse artigo. Ora, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Esse artigo, meus amigos, ele foi tão importante na época da pandemia, porque muitas pessoas, a hora que abriu, né, a hora que começou o estado de calamidade, já socorreram ao Poder Judiciário. Ele foi interpretado de muitas formas. Se você for buscar, você consegue fazer uma pesquisa muito interessante, né? É um excelente tema de pesquisa para mestrado, para TCC, até mesmo para TCC de pós-graduação, você que, né, faz uma pós-graduação. Como é que os tribunais interpretaram esse artigo? Porque a MP, ela é um ano anterior à pandemia, né? A pandemia começou em 2020, março de 2020. A liberdade econômica nasceu um pouquinho antes. Como é que os tribunais interpretaram isso? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é onde eu resido, né? No estado que eu resido, ele interpretou de uma forma muito restritiva, né? De fato, ele seguiu a lógica do artigo. Ele não fazia uma revisão conceitual assim só pela pandemia. Tinham outros critérios que eram levados em consideração. É importante colocar isso para vocês. Mas aí, meus amigos, vamos lá. 2 coisas que eu quero ver com vocês. Primeiro, essa regra de intervenção mínima do Estado e excepcionalidade na revisão contratual se aplica a toda espécie contratual?
Não. Por quê? Meus amigos, tem contratos que são contratos por adesão, contratos de consumo. E aí você não pode permitir que o Estado não intervenha. Imagina você vai no banco, né? Você vai pedir um empréstimo e é uma grande agência e a pessoa lá do banco fala, olha, querido, vamos fazer um empréstimo? Então, mas a cláusula de multa e juros, ela é coisa de 15%. Pode isso, Arnaldo. Veja, se você deixa para o mercado, se você deixa a Deus dará, você permite práticas abusivas. Então, a ideia é que em contratos de consumo, onde as partes não estão na mesma posição jurídica, não estão na mesma posição de igualdade para poder negociar, o Estado intervém um pouco mais. Você vai perceber as regras do Código de Defesa do Consumidor. Totalmente diferente a lógica do Código Civil. Por quê? Porque aqui se presume que nas relações civis e empresariais as pessoas estão no mesmo patamar de igualdade. Você me pergunta também, mas professor, não há mais aquele chamado dirigismo contratual, né, de o Estado guiando qual é o caminho que deve seguir um contrato, qual é o caminho ideológico? Meus amigos, ainda há, a gente percebe isso, né? Mas esse dirigismo contratual ele é um pouco menor. Por quê? Porque o Estado agora ocupa uma posição de observador. E quando precisar intervir, pontualmente, ele vem e faz a sua interferência. Bom, acabei de comentar com vocês sobre o contrato de adesão, né? Olha que interessante. Eu gosto da terminologia de contrato por adesão. Apesar da lei falar em contrato de adesão, o professor José Fernando Simão, ele fala que adesão, aderir a algo, é mais a forma e não o tipo de contrato. Então, por isso que ele fala em contrato por adesão. Olha que interessante. Uma regra que foi positivada no artigo 423 do Código Civil. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Não quer dizer que o aderente tem sempre razão, mas veja, se alguém já escreveu o contrato e só deu para o aderente assinar, não faz sentido ele se beneficiar ainda de cláusulas que sejam ambíguas ou contraditórias. Perfeito, meus amigos? Outro ponto muito importante que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó, quero trazer para vocês com muita clareza. Artigo 421-A do Código Civil. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos. Olha que interessante. Essa presunção, ela é absoluta? Não. Por quê? Na redação original do artigo, eu quero mostrar para vocês, fala o seguinte. Até que tenha presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Então, a presunção não é absoluta. Se você tiver elementos que mostram que as partes não estão, né, na mesma linha de poder de negociação, de poder de influência para poder obter um bom resultado, se você tiver elementos que provem isso, esse contrato não é paritário. Mas senão a gente presume que eles são paritários. E foi o que eu falei para vocês também. Se aplica isso, né, essa lógica de um contrato ser paritário e simétrico, as partes estarem na mesma posição contratual, né, no quesito de poder de negociação, a todos os regimes contratuais? A todos os regimes jurídicos? Não. Por quê? Porque há contratos onde existe uma vulnerabilidade. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ou até mesmo um contrato de locação, né, que muitas das vezes a parte não tem o poder de negociar com o locador. Perfeito, meus amigos? Aí, só para a gente finalizar a aula de hoje, quero colocar uma coisa para vocês. O que se garantiu com a Lei de Liberdade Econômica? Foram 3 pilares. O primeiro, as partes negociantes poderão estabelecer os parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais, dos seus pressupostos de revisão ou de resolução do contrato. Segunda coisa, muito importante, é a partir do contrato que existe uma alocação de risco. E essa alocação que for definida pelas partes deve ser observada e respeitada. E, por fim, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Por que se positivou essa última regra? Meus amigos, o que acontecia? As partes faziam contratos, passava-se um mês, e isso aconteceu muito com os contratos bancários, de alienação fiduciária em garantia. Passava um mês e já
a parte de abrir uma revisão de contrato bancário, falando, olha, essa cláusula é abusiva, mas, pô, fazia um mês que ela tinha entrado, entendeu? Ela tinha assinado o contrato fazia um mês e já entrou com a ação. E daí, a ideia é, escuta, o Estado até pode intervir, mas minimamente. Tem que observar cada caso. Como é que funciona, como é que se dá cada relação contratual. Perfeito, meus amigos. Eu agradeço a você a sua atenção. A gente se encontra no nosso próximo bloco para estudar um pouquinho mais. Perfeito? Forte abraço para você e até mais. Tchau, tchau.